A minha oficina hoje está completamente vazia. Veja só o que aconteceu. Ó, as moscas, não tem carro nenhum praticamente aqui. Hoje é dia 26 de dezembro de 2023. Essa semana entre Natal e Ano Novo eu não peguei praticamente nenhum serviço. Na verdade, peguei 2 carros só para mim passar o tempo. Todos os meus funcionários estão de férias coletivas do dia 15 de dezembro já e vão ficar de férias até dia 8 de janeiro. Eu estou muito feliz por poder estar proporcionando essa qualidade de vida para eles e a gente conseguir, durante o ano, com a equipe toda, organizar de modo que a empresa tenha essa condição de liberar todo mundo e deixar assim, ó, a oficina sem nada. Eu estou por aqui porque eu estou limpando umas coisas. Hoje eu trouxe a caminhonete para lavar, já lavei, minha esposa saiu com ela. Depois vou bater uma água naquele carro ali. Mas estou aqui para falar de uma coisa diferente contigo. Eu passei o ano inteiro aqui no canal da Motorforte levando algo para você, te ensinando algo sobre o meu dia a dia, sobre reparação automotiva, sobre diagnóstico, não é verdade? Hoje, nosso bate-papo é diferente. Eu quero te falar de uma experiência de vida. Quero falar de ser humano, um pouco de mim e, quem sabe, um pouco de você. Quem sabe a minha vida pode ser um exemplo aí para você se superar. Sobre o que você vai falar, Joelson? Pessoa de sucesso. Homem de sucesso, mulher de sucesso, ser humano de sucesso. O que faz um ser humano ter sucesso na vida? Cada um tem suas opiniões, né? E nesse vídeo eu vou te falar qual é a minha opinião e te falar o que eu vivi para chegar onde eu cheguei e me tornar um cidadão de sucesso. E essa imagem aí atrás, Joelson, o que representa? Estou vendo que é um cidadão, né? Um homem sentado ali, triste, pensando na vida, desanimado. É exatamente para representar aquilo que eu quero conversar com vocês sobre a nossa vida. A nossa vida é cheia de altos e baixos. Mas absolutamente todos os momentos, tudo que nos acontece, de bom, de ruim, de mais ou menos, faz parte do nosso crescimento. Então, o que eu quero dizer com isso? Tudo, absolutamente tudo que nos aconteceu ou acontecer faz parte do nosso crescimento. Na nossa vida, a gente está sempre crescendo. É importante, no entanto, a gente conseguir ter uma percepção mais acertada possível daquilo que nos acontece, para que a gente não desanime. Vou te contar uma historinha rápida. Quando eu trabalhava de mecânico no sítio, desde os 11 anos, eu arrumava carro, meu pai, dos amigos dele e tal, dos vizinhos, e eu aprendi a mecânica, aprendi do meu jeito, aprendi sozinho. Eu tinha um sonho de ter a minha oficina, assim como eu tenho hoje. E eu tinha o sonho de trabalhar em uma oficina. Obviamente, eu não tinha condições de montar a minha oficina. Antes eu teria que trabalhar em uma oficina até para aprender direito, aprender mais coisas, pegar autonomia profissional. Porém, quando eu fui para a cidade, o pessoal não me dava oportunidade. Absolutamente, batendo de porta em porta, falando com várias pessoas, não me davam oportunidade. E em muitos momentos, eu me senti que nem aquele cidadão ali, pensando na vida, pensando em desanimar da profissão. Porque ninguém me dava oportunidade. Mas eu não desisti. Eu continuei. Na verdade, entrei em outros tipos de trabalhos durante a semana, mas à noite, sábado, domingo, adivinha o que eu fazia? Arrumava carro na minha garagem. Meu carro, dos meus amigos, eu estava sempre botando a mão, sempre botando a mão. Mas aí chegou um tempo, passou algum tempo na minha cidade, eu pensei, nessa cidade aqui eu não vou conseguir oportunidade, vou mudar para outra cidade. E isso eu fiz. Mudei da cidade que eu nasci, uma cidade pequena aqui no Paraná, para uma cidade lá do Mato Grosso do Sul, também pequena. Mas eu pensei, é cidade diferente, né? Eu acho que vou ter oportunidade. Mas eu me enganei. Conversei com muitas pessoas, pedi trabalho, pedi serviço, falei que eu tinha experiência de mecânica, eu sabia fazer, montar motor, entendia de freio, isso, aquilo, um monte de coisa. O pessoal olhava para mim assim, não sei o que pensava, mas enfim, eu era novo na época, tinha pouca idade. O pessoal olhava assim e dizia, eu preciso de pessoas que têm experiência. Você tem carteira assinada? Eu, obviamente, não tinha, né? Do jeito que eu entrava, eu saía, tristemente, mais uma vez, sem ter alcançado a oportunidade que eu tanto buscava.
E assim foi. Mas aconteceu uma coisa que foi exatamente nessa fase do ano, nessa semana entre Natal e Ano Novo, que transformou a minha vida. Graças a essa minha persistência de não desanimar, depois, olha só, gente, depois de quase um ano morando nessa cidade, trabalhando com outras coisas, mas sempre que podia fazendo algum tipo de trabalho na mecânica, eu recebi a visita de um colega meu, morava na cidade onde eu nasci, e como eu mudei para longe, uma distância de 600 quilômetros, ele foi lá no final de ano para ficar com nós, e quando chegou lá, o Monza dele quebrou. Deu um problema, na verdade começou a bater o motor, começou a fazer um barulho, no motor e tal. E aí, era véspera de final de ano, essa fase, como eu disse para vocês, hoje é dia 26 de dezembro, e essa data, eu sempre lembro disso, e eu sempre comento com as pessoas sobre isso. E hoje eu resolvi trazer aqui no canal para dividir com vocês essa história. E aí, como nessa data, lá na cidade, as oficinas estavam, assim como a minha, de férias coletivas, ou quem não estava de férias coletivas estava com muito trabalho, ele me perguntou, quem são os mecânicos aqui para dar uma olhada no meu carro que tem oficina? Eu falei, eu conheço aqui, tem tal oficina, vamos lá. Aí eu fui com ele, e todas as oficinas ninguém quis atender ele. Falou, a gente te atende só no ano novo, só depois que virar o ano, e aí você pode trazer o carro. Mas ele disse, eu moro distante, no dia 2, não lembro na época, ele falou, no dia 2, dia 3 eu tenho que estar na minha cidade, eu tenho compromisso, eu tenho que trabalhar, então eu vou ter que deixar esse carro, ir de ônibus e tal. E ele foi para casa, para minha casa, a gente ficou por lá, e ele ficou um pouco triste, aborrecido por não ter conseguido quem eu atendesse. Aí ele falou para mim, eu sei que você é mecânico, mas lá na tua cidade você se virava lá, trabalhava no sítio, mas aqui se mudou para cá, você não consegue dar uma olhada para mim? Eu falei, eu até consigo, eu faço ideia do que seja o defeito, mas eu não tenho ferramenta nenhuma, eu não trouxe. Aí, porque na verdade as ferramentas que eu tinha, as ferramentas eram rudimentares e eu ainda deixei para o meu pai lá na época, porque ele também utilizava. Então, eu mudei com uma esperança nova, né? Aí ele disse, mas tem loja de ferramenta aberta. Se você mexer para mim, eu vou correr atrás dessas ferramentas e eu trago para você. Eu falei, então demorou. Aí, enquanto ele saiu andando, não lembro se ele saiu a pé, cidade pequena, foi numa loja de ferramenta comprar algumas chaves, eu fiz uma lista para ele. Eu fiquei analisando o que poderia ser o problema no carro dele. Coloquei umas madeiras, ergui a frente do Monza, fui dar uma analisada o que podia ser e tal. Enquanto isso ele saiu, voltou. Quando ele chegou com as ferramentas, tirei o kart do Monza, dei uma olhada, achei o defeito. O carro na verdade estava com uma batida no motor, por problema que alguém tinha deixado cair uma estopa e essa estopa tinha sugado e encostado no pescador. E aí aquilo, às vezes ela saía e voltava, puxava ali e começava a fazer barulho. Aí, era uma estopa muito antiga já, porque eu acho que ela caiu dentro do motor, não sei, chegou a ficar tanto tempo que ela meio que apodreceu e, enfim, ela enroscou uns pedaços ali e já juntou com um pouco de carvão que já tinha ali, enfim. Causava uma obstrução e aí momentaneamente não subia óleo e o motor fazia barulho. Quando eu vi aquilo, fiz uma limpeza, uma geral ali, montei de volta, ele funcionou, o carro ficou perfeito. Acabou o barulho, ele ficou muito animado. E aí ele ficou em casa mais uns 2 dias, voltou embora, foi embora para a cidade dele. E aí quando passou as festas, os festejos de final do ano, no início de janeiro ali, eu estava andando pela cidade, na época lá eu estava trabalhando com entrega de cartões. O banco emitia cartões para atualizar cartões do pessoal e eu fazia essas entregas. Então, eu ia nas casas, estava fazendo esse trabalho. E aí, chegando numa oficina, o pessoal perguntou, e aí, aquele carro lá do seu amigo? Eu contei a história. Aí falou, caraca, você entende disso, é? Falei, mas eu não vim aqui pedir trabalho para vocês, tal época? Ah, pois é, vamos conversar sobre isso. Aí andando pela cidade, cheguei em uma outra oficina, mesma coisa. E o carro lá? Contei. Eu resolvi pro cara, foi embora. Aí o cara, vem trabalhar para mim, se você resolveu aquele problema lá. Porque era um barulho no motor, né? As pessoas achavam que fosse sei lá, que o motor estivesse quebrando, fundindo, batendo biela, alguma coisa assim. Mas na verdade, era só aquela sujeira. Eu resolvi, o cara ficou feliz, foi embora. E
arranjei serviço nessa oficina. Lá eu fiquei durante anos, aprendi um monte de coisa, na verdade eu já sabia, mas aí, claro, estando diariamente focado, o cara aprende muito mais rápido. Em poucos meses que eu estava dentro dessa oficina, eu já montava motores complexos, resolvia problemas que funcionários mais antigos de empresas, bem mais antigos, não faziam, ficava com medo, né? Eu tinha coragem, um pouco de conhecimento, eu pegava, resolvia, e lá foi o meu primeiro emprego, a minha primeira oportunidade. Mas veja bem, não foi fácil, não foi a primeira empresa e não foi tão rapidamente para mim conseguir essa oportunidade dentro da oficina mecânica. Qual que é a minha mensagem que eu quero passar para você? Diante das dificuldades, a gente tem direito de ficar triste, mas não temos direito de desanimar. Então, não desanime, ok? Continue. Mostre o seu valor com atitude, certo? Mostre com atitude. Foi isso que eu fiz quando eu meti a mão, sem ter certeza se teria algum sucesso ou não, que podia mesmo estar batendo biela e eu não teria o que fazer em casa, no Monza do meu colega. Mas eu acreditei que podia ser feito algo. Tirei o kart, resolvi o problema deles, que era só sujeira, e eu mostrei para quem? Para ele, para todo mundo que sabia do problema do carro, com uma atitude, quem era eu, qual era o meu valor. Então veja bem, me deram a oportunidade, mas antes eu tive uma atitude, certo? De não desanimar e de sempre estar disposto a fazer o que estava ao meu alcance. Então o que é necessário para a gente ter sucesso? Isso vale não só para quem é mecânico. Se você está aqui me ouvindo até agora, seja qual for a tua profissão ou o teu sonho, é importante ter essas coisas. Sempre continuar, mostrar o seu valor com atitude, ter paciência, certo? A maioria das pessoas nunca atinge o sucesso na vida porque ele não tem paciência. Ele começa, às vezes até começa a trabalhar em alguma coisa, e quando ele percebe que está ganhando pouco, né? Aí o que ele faz? Ah, tal coisa, eu vou conseguir um pouquinho mais, então eu vou fazer outra coisa. E aí ele fica tipo macaco, né? Pulando de galho em galho. O que acontece? Ele nunca recebe o maior salário que um ser humano pode ter. Mudando de profissão em profissão, pulando de galho em galho, ele nunca recebe a coisa mais importante. Sabe o que é? O conhecimento e o know-how. Quando você firma em um negócio, persiste e continua nele, você recebe um salário monetário, recebe algum dinheiro, que talvez não seja o valor, a quantidade que te deixe feliz. Mas você está recebendo uma outra coisa, que é know-how e experiência. Que isso, na hora, parece que não tem valor. Na hora você tem dificuldade até de ver valor. Mas é isso que no longo prazo vai fazer você um profissional de sucesso. É isso que fez de mim um profissional de sucesso. Tem alguém que pensa que eu sou um cara sortudo, que eu sou um cara inteligente, que eu sou um cara, sei lá, sou um cara especial, mas isso não é verdade. Aquele que faz sucesso não é o que tem esses atributos que muitos acham. O que tem sucesso é aquele que consegue persistir sem perder a empolgação, mesmo diante dos momentos que as coisas não dão certo, que não são favoráveis. Em resumo, para mim, o conceito de sucesso profissional é isso: conseguir persistir independentemente do que aconteça, sem desanimar, sem perder a empolgação, a animação. E aí, claro, com o tempo, agregando know-how e experiência, o outro valor que primeiro se busca e que devia se deixar para depois, que é o valor monetário, que é o salário em dinheiro, vai ser uma consequência. Hoje, se eu fechar minha oficina, se eu resolver, né, pirar, né, sei lá, o Elcio ficou doido. Hoje, se eu fechar minha oficina, mandar embora todo mundo, meus funcionários, né, desistir de tocar minha vida e
aparecer em alguma empresa procurando trabalho, eu tenho certeza que eu vou arranjar um emprego para ganhar, sem exagero, uns 20 mil reais. Eu tenho certeza porque tem colegas meus que já propuseram que eu cedesse um dos meus funcionários para eles e pagaria metade disso. Então, se a gente, com esse foco, com essa persistência, conseguiu formar funcionários que têm capacidade para ganhar 10 mil reais, eu creio que eu conseguiria um emprego para ganhar 20. Empresas grandes, que fazem um monte de coisa, que tem um fluxo gigante, que tem necessidade de agilidade e conhecimento, eu creio que me pagaria. O que vocês acham? Será que eu estou muito por fora? Ou vocês acham que eu conseguiria um emprego para ganhar tudo isso? Depois vocês me respondem aqui abaixo. O certo é, para quem é patrão, é difícil encontrar alguém que tenha a capacidade que a empresa precisa. É muito difícil para nós, que somos patrões, encontrar funcionário que colabora de verdade. Jó, você está falando isso para me desanimar? Não, absolutamente. Você que é patrão também não pode desistir. Eu faço isso, eu fiz isso e continuo fazendo. A proporção é muito baixa do ser humano que enxerga aonde que está o jeito correto de se comportar para se tornar uma pessoa de sucesso. Mas eles existem, tá? Os meus funcionários fazem parte da pequena parcela de pessoas que são diferenciadas. Todos eles, meus funcionários, são caras incríveis. Segundo estudos, é 5%, em torno de 5%, é até chamado top 5, né? Se você quiser ser um dos top 5, proporção de 5% dos seres humanos está nesse grupo seleto de pessoas de sucesso, é necessário possuir esses atributos. Alguns desses que eu creio que fizeram de mim uma pessoa de sucesso e podem fazer qualquer ser humano. Quer dizer, não tenho nada especial, nada diferente de ninguém. E esses detalhes me trouxeram até onde eu cheguei. Do mesmo modo, é difícil para quem tem vontade, garra e vontade de fazer acontecer, encontrar patrões que valorizam. Mas, como eu disse há pouco, o seu valor você mostra com atitude. Se você entregar, se você fizer a sua parte, contribuir, colaborar de verdade com as pessoas que estão à sua volta, talvez não seja rápido. Talvez o teu patrão atual não te valorize, mas é fato. Mais cedo, mais tarde, tão rápido ou demorando um pouco, como é o caso meu, eu levei anos, tá? Levei anos para alguém me enxergar. E quando me enxergaram ainda, me pagavam pouco dinheiro. Com pouco tempo, no entanto, vendo a minha desenvoltura, começaram a me pagar mais. Mas eu persisti nisso. Eu creio que eu sou um cidadão meio medroso, né? Porque eu levei 18 anos para depois ter coragem de montar a minha oficina. Um colega que monta a oficina muito mais rápido, né? Trabalha 2 aninhos, 3, em uma oficina, já tem coragem de montar a dele. Eu acho muito cedo, certo? Eu acho muito cedo. Porque quando a gente tem a oportunidade de trabalhar em uma empresa do outro, pensando em aprender tudo o que é necessário para depois tocar a nossa, a gente evita muitos problemas e até um risco de, quando montar a nossa, vir a quebrar, porque uma empresa é um grande desafio. E a parte técnica, que é o que o mecânico mais faz, é a brincadeira, né? É a parte mais fácil, desde que você se dedique, você desenvolve rápido. Montar uma empresa tem muitos outros desafios. Dentre eles, e eu creio que o maior deles é lidar com o ser humano. Entender o ser humano, saber aproveitar o melhor de cada ser humano, certo? Respeitá-lo nas suas limitações, nos seus gostos, na sua personalidade. E aí, assim, conseguir extrair o que ele tem de melhor, articular para aquilo que a pessoa mais rende, conseguir conversar com a pessoa, fazer ela entender o que é o valor da vida, onde que ela vai ter benefícios que vão além do dinheiro para mantê-los contigo. E, claro, valorizar também, porque quem merece deve ser valorizado, deve receber um bom valor monetário também para, em pouco tempo de esforço, já ter
uma oportunidade de dar algum conforto para a família e assim segue. São poucos, mas eles existem. Então, se você é patrão, não desanime e não desista. Um conselho interessante que, para mim, isso sempre funcionou. Estou falando da minha experiência. Não devemos criticar. Quando a gente critica um funcionário que é ruim, a gente acaba passando para nós mesmos uma mensagem que diminui os outros que não são ruins. Então, sempre que possível, se não tiver um elogio, é bom a gente ficar quieto. Quem é funcionário, mesma coisa. Tem algo que você não aprova no teu patrão? Procura ficar quieto. Quando você fala, o prejudicado é você. Quando você murmura, quando você reclama e quando você fala mal de alguém, entenda isso. O primeiro prejudicado é você. Por quê? A sua mente entende que as pessoas são más, que a vida é ruim. E ela começa a entrar numa zona de proteção que acaba inibindo, acaba bloqueando você para fazer a sua parte. Se você não fizer a sua parte, aí sim, realmente nada vai acontecer. Daí saiu uma ideia que eu comento às vezes nas lives, que a única pessoa que consegue te prejudicar verdadeiramente é você mesmo. E a única pessoa que consegue te valorizar de verdade é você mesmo. Então, tudo depende de você. Para a minha vida, ter sucesso ou não, tudo dependeu de mim. Essas coisas eu falo com propriedade de quem saiu do absoluto zero, trabalhando no sítio, com uma condição subhumana, com meus pais sem poder me dar estrutura nenhuma, absolutamente nada, nada, nada. Amo muito meu pai, me ensinou muitas coisas, dentre elas trabalhar, que é uma coisa indispensável também para o cara ter sucesso. No entanto, a parte de dinheiro, de condições, de suporte, de apoio, quando aconteceu, quem fez foi eu por ele. Ele nunca pôde fazer nada por mim. Amo meu pai, respeito muito, já nos deixou e aprendi muito com ele. Mas a parte de conquistar meu espaço no mercado, chegar onde eu cheguei e construir o que eu construí, dependeu de mim. Eu já tive nessa situação, igual está esse cara aqui. E se você tiver ou chegar nessa situação, aproveite esse momento. Nós temos o direito de ficar triste, mas não temos o direito de desanimar e nem reclamar. Não culpemos ninguém, não culpemos, evitemos isso. Se a gente conseguir essa força, é o primeiro passo que você começou a se tornar um homem forte. Por quê? Aquele que controla a si próprio, o homem que tem poder sobre a sua própria tendência, ele é poderoso também para controlar, equilibrar e coordenar as coisas externas também. Pense nisso. Eu aprendi essas coisas com muitas lágrimas. Não foi mole, não foi fácil. Então, provavelmente, se você tem menos idade que eu, ou não importa a idade, tenha mais idade, mas de repente está aí sofrendo, reclamando de tudo à sua volta, saiba que o responsável pelo que está te acontecendo é você. Você é o único responsável por isso. Quando você admitir isso, acreditar nisso e meditar nisso, tudo vai mudar na sua vida. Eu agradeço por você ter me acompanhado até aqui. Espero que alguma dessas palavras possam te ajudar, ou alguém que você compartilhar esse vídeo que você eventualmente imagina que a pessoa pode estar meio perdida, meio desanimada, meio confusa. Então, mande para ela. Absolutamente, o ser humano tem um valor que é inestimável, inigualável. E quando a gente reconhecer isso, é óbvio que não são todos, mas existe deles que tem esse valor incrível. Você vai conseguir crescer pessoalmente e também como profissional e como empresário. Porque todo empresário, absolutamente 100% de todo empresário precisa admitir que um dos principais capitais que ele tem a seu favor é o capital humano. Se ele não admitir isso, ele não vai bem.
ser humano é um capital complexo, difícil de administrar, mas é o mais importante de todos, começando por você. Você é uma pessoa importante. É necessário também a gente nos sentir importante. Mesmo que não sejamos valorizados, ninguém nos enxergue, ninguém nos elogie, mesmo assim, isso é o que eles pensam. Nós, sobre nós mesmos, devemos pensar que somos muito importantes, criaturas únicas com um potencial incrível. Assim a gente, em vez de ficar com raiva de quem nos critica, de quem nos deixa de nos valorizar, a gente fica com pena deles. Por quê? Se eles nos valorizassem, também seriam beneficiados. Não desanime. Bora acreditar no ser humano que vale muito a pena. Nos momentinhos assim, todos nós temos direito de ficar. Mas depois, erguemos a cabeça e continuamos, porque a vida é boa demais. Feliz 2024. Tamo junto. Espero que ano novo possamos continuar aqui, trocando ideia e aprendendo cada vez mais. Quem sabe tem a força. Feliz ano novo. Tamo junto.